Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está no ar mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, e o tema desse vídeo é o Dia da Eurocopa, o que aconteceu nesta segunda-feira, dia 1º de julho de 2024, os dois jogos do dia nas oitavas de final da competição. A gente teve a vitória da França por 1-0 em cima da Bélgica e também a vitória de Portugal nos pênaltis em cima da Eslovênia, e com uma imagem que promete ser a imagem da Eurocopa 2024, obviamente, e uma imagem que pode entrar para a história do futebol, que é o Cristiano Ronaldo chorando após perder um pênalti na prorrogação. A imagem, inclusive, que está na capa do vídeo, na thumb desse vídeo. A gente vai falar mais sobre esse momento. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, tá? Para quando for postado aqui um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, de até 1 minuto, você vai receber a notificação aqui no canal. E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia. Não tem nenhum problema. O importante é divulgar o conteúdo. Vai que essa pessoa acabe gostando do conteúdo do canal, né? Então, o compartilhamento, a divulgação do conteúdo aqui é sempre importante, tá certo? Muito bem, então vamos começar falando do duelo entre França e Bélgica, em que a seleção francesa venceu por 1-0. O gol que foi marcado pelo atacante Kolo Muani, mas que a UEFA acabou dando o gol contra do zagueiro Vertonghen, né? E aí, enfim, acho que é até uma covardia marcar, ou melhor, dar um gol contra, né, pro zagueiro da Bélgica, né? Porque, assim, coitado, né? A bola bateu no Vertonghen, deu azar e aí acabou que saiu o gol dessa maneira. Aliás, oficialmente, né, a gente teve uma grande quantidade de gols contra nessa Eurocopa. É impressionante a quantidade de gols contra até aqui. Mas falando da partida, né, eu achei até curioso, né, essa análise de pós-jogo. Obviamente, a partida passou pela Cazé TV, né, que, aliás, vem fazendo um grande trabalho, na minha opinião, já há algum tempo. Tem uma excelente equipe de transmissão, né, grandes integrantes. Só que eu vou discordar da análise deles, né, de que falaram que a França foi conservadora. Eu, sinceramente, eu não achei a França conservadora, tá? É porque eu queria entender esse conceito de jogo conservador, porque a França, ela chegou mais próxima da grande área da Bélgica, chegou à grande área da Bélgica do que o contrário, do que a Bélgica chegou na área da França. Acabou que a França teve um controle maior da posse de bola, teve muito mais finalizações que a Bélgica, inclusive. A França, que teve 19 finalizações contra apenas 5 da Bélgica no jogo. Quem foi conservadora de fato foi a Bélgica, né? Que a Bélgica acabou que mais se defendeu do que atacou. A Bélgica ainda tentou ali encaixar os contra-ataques, conseguiu ali fazer 5 chutes no jogo, mas, assim, a França dominou as ações na partida, na minha visão. Foram 19 finalizações da França contra apenas 5 da Bélgica. Dessas 19 finalizações, 9 foram no primeiro tempo, 10 no segundo tempo. E dessas 19 finalizações, 13 foram dentro da grande área da Bélgica e 6 de fora da área. E das finalizações todas que a França dele, apenas 2 que foram na direção do gol defendido pelo Castells, goleiro da Bélgica. O que faltou na França mesmo hoje foi a pontaria, né? Faltou caprichar na pontaria a seleção francesa. Enfim, que teve, sei lá, acho que 2 ou 3 cabeçadas no jogo só. Então,
faltou mesmo a pontaria. E aí acabou que uma mudança que surtiu um efeito, digamos assim, no resultado, obviamente, que foi a saída do Thuram no lugar do... Quer dizer, entrou no lugar do Thuram o Colomani. E aí a jogada do gol da França saiu aos 40 minutos do segundo tempo. Pela direita, o Kanté, né? Cara, o Kanté tá fazendo uma baita Eurocopa, na minha opinião, tá? Kanté que tá lá no futebol da Arábia Saudita, que está no Al Ittihad da Arábia Saudita, e que muita gente tinha dúvida, mas será que o Kanté vai conseguir jogar bem na Eurocopa, porque estava no futebol saudita que não tem aquela intensidade igual que nem tem no futebol europeu, mas o Kanté está mostrando um baita futebol até aqui na Eurocopa. E deu assistência para o gol do Colomani, que oficialmente acabou que foi dado gol contra para o zagueiro Vertonghen da Bélgica, né? Que o Colomani recebeu a bola pela direita dentro da grande área, e aí acabou que tentou um chute cruzado, e o chute acabou sendo todo esquisito, a bola quicou no gramado, e aí bateu na perna do zagueiro da Bélgica, enganou o goleiro Castells, e a bola foi para o fundo da rede. E assim acabou saindo o gol da vitória da seleção francesa, que avançou para as quartas de final da Eurocopa. Já a Bélgica, que, convenhamos, não fez um bom futebol nessa Eurocopa, né? Assim, eu sinceramente eu já não esperava assim muita coisa da seleção da Bélgica, né? Acabou que por conta do fato de que aconteceu inesperado da França ter ficado em segundo lugar no grupo D e a Bélgica ter ficado em segundo lugar no grupo E, acabou que as duas se encontraram já nas oitavas de final. A gente imaginava um cenário de que a França ficaria em primeiro lugar no grupo D e a Bélgica em primeiro no grupo E. Só que acabou que a Áustria que ficou em primeiro lugar no grupo D e foi a Romênia, né, que acabou ficando em primeiro lugar no grupo E, né? Então, no final das contas, acabou que aconteceu esse cruzamento já logo de cara nas oitavas de final e a França levou a melhor 1-0. E agora vamos falar da partida entre Portugal e Eslovênia, que deu emoção até o fim, né? Como diz o narrador Luiz Carlos Júnior do Grupo Globo, do Sport TV, enfim. E Portugal venceu nos pênaltis 3-0. E nesse jogo apareceu a figura do goleiro Diogo Costa, que é um grande pegador de pênaltis, sem dúvida nenhuma, um dos grandes pegadores de pênaltis do futebol mundial. Mas já já a gente vai abordar sobre isso, tá? Que hoje Portugal, apesar, claro, teve mais finalizações, muito mais que a Eslovênia, só que Portugal acabou que vivenciou mais uma vez um cenário assim, parecido com o que foi contra a Tchequia, né? A Eslovênia não tem nenhuma vergonha disso, de jogar de forma bem mais defensiva, deixou Portugal ter o controle da posse de bola, e aí Portugal que acabou que teve ali uma certa dificuldade, né, para concluir as suas jogadas, teve que encarar uma seleção da Eslovênia que jogou de forma mais fechada, né? Só que aqui a gente tem que destacar, né, por exemplo, o Bruno Fernandes, que acabou que foi uma figura bem abaixo na partida de hoje, por exemplo, né? Portugal precisa muito de um Bruno Fernandes inspirado, né? Porque se ele não estiver inspirado, né, acaba que o jogo de Portugal não vai fluir muito bem, ainda mais contra equipes que jogam de forma mais fechada. Foi assim contra a Tchequia na primeira rodada, na fase de grupos, e aconteceu nesta segunda-feira contra a Eslovênia, do grande goleiro Jan Oblak. E aí a gente vai pular para a prorrogação, porque na prorrogação acabou que aconteceu
talvez a imagem desta Eurocopa de 2024. E é uma imagem que vai ficar com certeza aí para a história, né, do futebol. Que no final do primeiro tempo da prorrogação, Portugal teve um pênalti a seu favor. E aí foi ele para a cobrança, Cristiano Ronaldo. Ele teve a oportunidade de entrar para a história da competição para ser o primeiro jogador a marcar em 6 edições de Eurocopa. Vocês verem o alto nível, né, que o Cristiano Ronaldo está jogando já desde sempre, né, desde que começou a jogar profissionalmente, participando desde a Eurocopa de 2004. E aí, o Cristiano Ronaldo na cobrança acabou que desperdiçou, já que o goleiro Oblak fez uma grande defesa. E aí vem essa imagem que inclusive está na capa do vídeo, na thumb do vídeo, dele chorando. Né, que assim, acho que muita gente ficou incrédula, sem entender, né, basicamente, porque assim, o Cristiano Ronaldo, claro que, além de ser um dos grandes jogadores da história do futebol, ele é um cara que é conhecido por ter uma parte mental, por ter um psicológico muito forte, né? Que ele sempre fala, que eu sou melhor, que se eu não pensar que eu sou melhor, quem é que vai achar? Coisas do tipo. E aí apareceu uma imagem assim inédita na carreira, mas assim, eu digo de inédita, porque ele perdeu um pênalti no primeiro tempo da prorrogação, terminou o primeiro tempo da prorrogação, ele estava chorando. E aí os companheiros de time é que tiveram que consolar o camisa 7 e o capitão da seleção portuguesa. É uma imagem que muitos podem não encarar assim de uma forma muito positiva, né? Falar assim, como é que pode um capitão, um líder, ficar chorando, ainda mais tendo um segundo tempo de prorrogação, uma eventual disputa de pênaltis, que acabou acontecendo depois. Mas, e aí também, é um outro detalhe que eu lembrei agora, na Copa de 2014, nas oitavas de final entre Brasil e Chile, antes da disputa de pênaltis, o Thiago Silva estava chorando. Thiago Silva, zagueiro, que foi o capitão do Brasil, estava chorando. E o que a galera aqui no Brasil desceu a lenha, criticou o Thiago Silva, foi um negócio impressionante. E é uma coisa que, sei lá, o Thiago Silva chorando é uma crítica grande, mas se é o Cristiano Ronaldo, tá tudo bem? Né? Enfim, eu acho que é uma situação que, sei lá, a mim também não pega muito bem você ver um líder com um comportamento assim, ainda tendo um jogo para acontecer. Só que aí vem uma diferença. Porque o jogo aí foi para o segundo tempo da prorrogação. E aí, detalhe, hein, quase que não foi para os pênaltis, né? Porque teve um lance que o zagueiro Pepe falhou sozinho. E aí o Chesco ficou cara a cara com o goleiro Diogo Costa. É um lance que, guardadas as devidas proporções, tá? Foi o que aconteceu naquela Libertadores de 2012, o lance entre Corinthians e Vasco, sabe? Que foi o Alessandro que errou o passe, aí o Diego Souza pegou a bola, teve a metade do campo para correr, ficou cara a cara com o Cássio. Aí o Diego Souza, né, chutou. É muito Diogo, aí enfim. E o sobrenome começa com S, mas vamos lá. O Diego Souza ficou cara a cara com o Cássio. E aí o Cássio espalmou com a ponta dos dedos, né? Foi a defesa da campanha daquela Libertadores que deu o título pro Corinthians, inclusive. E aí foi um lance parecido hoje, né? Que o Pepe ainda foi num campo de defesa de Portugal. Então o Chesco, o atacante, que é muito talentoso, pegou a bola, foi até já na entrada da grande área, ficou cara a cara com o Diogo Costa, né? E aí acabou que
o Diogo Costa fez a defesa. Evitou o que seria possivelmente o gol de uma classificação histórica da Eslovênia para umas quartas de final da Eurocopa. E aí foi para a disputa de pênaltis. E aí o Diogo Costa, mais uma vez, apareceu e pegou simplesmente 3 cobranças de pênalti da Eslovênia. E agora vou falar sobre aquela diferença, né, que eu falei do Cristiano Ronaldo e do Thiago Silva, né? O Cristiano Ronaldo, ele chamou a responsabilidade para si. Ele foi o primeiro a bater o pênalti para a seleção portuguesa. Capitão líder da seleção portuguesa. E aí, na cobrança de pênalti, ele acertou. E quase que o Oblak pegou, hein? Quase que o Oblak pegou de novo. Mas aí o Cristiano Ronaldo acertou, pediu desculpas para a torcida de Portugal, né? Já que a cobrança de pênalti foi para o gol próximo da torcida de Portugal. E aí o Diogo Costa defendeu 3 cobranças de pênaltis, ajudando Portugal a avançar para as quartas de final. O Diogo Costa, que é um dos melhores pegadores de pênaltis no futebol mundial. Ele não é tão conhecido dessa forma assim no público geral, tá? Porque o Diogo Costa, ele não é um jogador que atua em um grande centro, né, do futebol europeu, do futebol mundial. Ele não joga num Barcelona, no Real Madrid, ele não joga num futebol inglês, sei lá, no Bayern de Munique, no Borussia Dortmund, no futebol italiano. Ele joga no Porto de Portugal, que, claro, é um gigante do futebol português, tem uma história grande no cenário do futebol europeu, com títulos de Champions League, de Liga Europa, tem título mundial. Só que o Diogo Costa atua no Porto, assim, eu acho que em breve ele vai acabar atuando em um grande centro do futebol europeu. E já desde que se tornou profissional no Porto, inclusive o Diogo Costa, que foi para substituir o Marquezin, que hoje está no Grêmio. O Marquezin, ele teve uma lesão até grave na época que ele jogava no Porto. E aí o Diogo Costa substituiu muito bem. O Marquezin não teve mais espaço no Porto. E já era, desde que iniciou a carreira, como um grande pegador de pênalti. Inclusive eu lembro de um jogo na Champions, acho que foi contra o Bruges, da Bélgica, que ele, na verdade, pegou 3 cobranças de pênaltis no jogo. É que oficialmente foram 2, porque numa ele acabou invadindo, aí mandaram voltar a cobrança e o Diogo Costa pegou de novo o pênalti. Então, enfim, o Diogo Costa é um baita pegador de pênaltis e hoje provou que tem esse posto por muito merecimento, por estar na prateleira de um dos grandes pegadores de pênaltis do futebol mundial atualmente. E ajudou Portugal a avançar para as quartas de final, e a gente vai ter esse duelo entre França e Portugal. Duelo que vai acontecer nesta sexta-feira, 4 horas da tarde, no horário de Brasília. E quem avançar nesse duelo entre Portugal e França vai enfrentar na semifinal o vencedor de Espanha e Alemanha, né, que vão se enfrentar também na sexta-feira, só que a 1 hora da tarde, no horário de Brasília. Esse lado da chave é bem forte, né? Impressionante. E acho que daí é que vai sair o campeão da Eurocopa, entre essas 4 seleções. E Portugal e França vai ser um baita jogo, e que a gente vai ver aí de um lado Mbappé, do outro lado Cristiano Ronaldo. É o fã contra o ídolo, porque o Mbappé tem no Cristiano Ronaldo como um grande ídolo, né? É uma inspiração na carreira do Mbappé, e eles vão se enfrentar numa Eurocopa. E são 2 grandes equipes, né? É um duelo que não pode ficar resumido só a 2 grandes craques do futebol mundial, mas são 2 equipes fortes no papel. E a ver como é que vai ser o desempenho das 2 seleções, e no caso da seleção portuguesa, a ver como é que vai ser o jogo da seleção portuguesa,
porque vai enfrentar uma seleção que também vai para o ataque, né? Então talvez Portugal vai ter aí bem mais espaços para criar suas jogadas comparado com os duelos contra a Eslovênia hoje, também contra a Tchequia que aconteceu na primeira rodada. Então a gente pode ter um duelo bem franco, bem aberto para a gente acompanhar na sexta-feira, sem dúvida nenhuma. E por conta principalmente da campanha da França, né, que acabou que de forma inesperada, digamos assim, ficou em segundo lugar no grupo D, essas duas seleções que vão se enfrentar já nas quartas de final. Então, é isso, amigas e amigos. Então, fica por aqui o vídeo do que aconteceu nesta segunda-feira de Eurocopa. Terça-feira, né, eu não vou conseguir gravar o vídeo de pós-jogo da Eurocopa, porque eu vou estar com compromissos na parte da tarde, então não vou conseguir ver direito os dois jogos que vão acontecer nesta terça-feira, né, entre Romênia e Holanda, e também Áustria e Turquia. Serão os dois últimos jogos, inclusive, das oitavas de final. Então, terça-feira vai ser o último dia das oitavas de final, e aí a competição vai dar uma parada por 2 dias, e teremos os jogos das quartas de final na sexta e no sábado. E nesta terça-feira vai ter o jogo da seleção brasileira pela Copa América. Então, após o jogo entre Brasil e Colômbia, esse jogo será às 10 horas da noite no horário de Brasília, tá? Então, depois da meia-noite, então já começando a quarta-feira, eu vou postar por aqui o vídeo de pós-jogo da seleção brasileira. Vai ter um jogo difícil aí contra a Colômbia, hein? E já vou falando, para mim, a Colômbia entra como favorita diante do Brasil, porque a Colômbia está jogando melhor que o Brasil. Então, é por isso que a Colômbia, que vem no momento melhor, vem jogando melhor, tem um leve favoritismo diante do Brasil. Mas eu vou fazer esse pós-jogo que vai no ar ali por volta de meia-noite, um pouquinho depois. Tá certo? Então, é isso, tá? Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado. E convido você a deixar um like, se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo, tá certo? Beijos e abraços a todos e até breve. Tchau, tchau.